Capítulo 1. A crise silenciosa da meia-idade. Você já sentiu que, mesmo com tudo aparentemente no lugar, carreira, família, conquistas, algo dentro de você ainda parece vazio, como se faltasse uma peça invisível no quebra-cabeça da sua existência? Esse sentimento, muitas vezes sutil e silencioso, costuma emergir por volta dos 40 anos. Não é coincidência. Carl Jung observou que essa fase marca um ponto de inflexão profundo na psique humana. Até aqui, passamos grande parte da vida atendendo às expectativas externas, da sociedade, da família, dos nossos próprios ideais juvenis. Construímos uma imagem, uma persona, para nos encaixar no mundo. Mas aos 40, essa estrutura começa a se desgastar. Questionamentos surgem. Quem sou eu além do meu trabalho? Isso é tudo? O que eu realmente quero viver daqui para frente? É como se a alma, até então adormecida sob as camadas da rotina, começasse a sussurrar. Jung dizia que os anos antes dos 40 são dedicados a construir uma base no mundo externo, adaptar-se, conquistar, se firmar. Mas que somente depois desse ponto a vida realmente começa, pois é quando somos chamados a olhar para dentro. E você, já parou para ouvir esse chamado silencioso? Já sentiu esse desconforto que não se explica com palavras, mas que grita por dentro como se dissesse, existe algo mais? Talvez esse seja o início da sua verdadeira jornada. Capítulo 2. A persona e o colapso do ego. Durante décadas, usamos máscaras. Chamamos isso de persona, um conceito central na psicologia de Jung. A persona é a identidade social que criamos para sermos aceitos. O profissional confiável, o pai ou mãe exemplar, o amigo prestativo. Essa máscara nos protege, organiza nossa relação com o mundo, mas também pode aprisionar. Por volta dos 40 anos, essa estrutura começa a rachar. O que antes parecia sólido, certezas, hábitos, papéis sociais, passa a parecer artificial. A insatisfação surge não por falhas externas, mas porque o eu interior começa a pedir passagem. O ego, até então soberano, começa a ceder espaço. Esse é um momento crítico. O colapso da persona não é um fracasso, mas um convite. O inconsciente, que sempre esteve em segundo plano, começa a se manifestar com mais força. O self, a totalidade psíquica, o núcleo profundo da alma, quer emergir. A crise, portanto, não é um erro no caminho, é o próprio caminho abrindo uma nova trilha. Você já se pegou atuando em um papel que já não faz mais sentido? Já sentiu que estava vivendo uma versão de si mesmo que não lhe pertence mais? Essas são pistas claras de que sua persona está sendo questionada. O colapso do ego é doloroso, mas necessário. Sem ele, não há espaço para a verdade interior florescer. Capítulo 3. A individuação. Processo central da vida adulta. Se até os 40 vivemos para sermos aceitos, após essa marca, começa um novo chamado, o de sermos inteiros. Jung chamou esse processo de individuação. Não se trata de se isolar ou de buscar egoisticamente sua identidade, mas de integrar todas as partes que vivem em você. Luz e sombra, razão e emoção, o consciente e o inconsciente. A individuação é um movimento de retorno ao centro, um movimento em direção ao self, a totalidade psíquica que vai muito além da imagem que criamos para o mundo. Quando você escuta uma inquietação interna, quando sente que não quer mais agradar a todos, quando percebe que há partes de si que foram silenciadas, tudo isso são expressões do impulso de individuação. Jung dizia que esse é o verdadeiro objetivo da vida adulta. Unir os opostos que carregamos dentro de nós. Deixar de viver apenas para fora e começar a viver para dentro. Não é um processo fácil, mas é o que dá sentido à existência. E você, já se sentiu dividido entre o que mostra e o que sente? Já percebeu que há um outro eu que quer nascer dentro de você, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas? A individuação não é sobre agradar, é sobre despertar. E esse despertar costuma começar justamente quando tudo parece desabar. Capítulo 4. Sintomas da transição. Nem sempre a alma grita. Às vezes, ela sussurra em forma de cansaço inexplicável, perda de entusiasmo ou aquela sensação de que nada mais tem graça. A transição para uma vida mais autêntica raramente começa com clareza. Em vez disso, chega como um desencaixe silencioso. Você já acordou e pensou, por que estou vivendo tudo isso, se nada disso parece ser realmente meu? Esse é um dos sinais mais comuns dessa fase. Os sintomas variam, mas são sempre profundos. Mudança repentina de valores,
vontade de se isolar, sonhos vívidos que parecem carregar mensagens ocultas ou lembranças de momentos esquecidos da infância e juventude voltando à tona com força. Esses sinais não são defeitos, são bússolas. Eles indicam que algo dentro de você está se reorganizando, pedindo passagem para um novo modo de viver. Mas para muitos, esses sintomas são mal interpretados como depressão, ansiedade ou mera crise de meia-idade. E ao medicar ou suprimir essas manifestações, corremos o risco de silenciar o que a alma está tentando comunicar. Jung via essa fase como o início de uma jornada simbólica, uma descida ao mundo interior, onde o verdadeiro tesouro da vida adulta está escondido. É preciso coragem para reconhecer esses sintomas como convites. Eles não querem paralisar, querem guiar. Você está disposto a escutar, a deixar que esses sinais conduzam você a uma versão mais profunda de si mesmo? Capítulo 5. O chamado do inconsciente. Quando a consciência já não dá conta de sustentar a vida como ela é, o inconsciente começa a se manifestar. Ele não fala com palavras, mas por meio de símbolos, sensações e imagens. Os sonhos se tornam mais vívidos, as intuições se tornam mais frequentes e o corpo começa a carregar mensagens que a mente não soube escutar. Jung ensinava que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, ou seja, ignorar os sinais internos é permitir que eles se repitam do lado de fora, sob a forma de conflitos, fracassos ou repetições dolorosas. O inconsciente age como um espelho oculto da alma, reflete aquilo que precisamos integrar para crescer. Aos 40, esse chamado ganha força. A mente racional já não é suficiente para dar conta da complexidade da vida interior. Surge uma abertura para o simbólico, para o espiritual, para aquilo que está além da lógica. Sonhos com figuras misteriosas, encontros com partes esquecidas de si, ou mesmo sincronicidades. Aqueles eventos que parecem coincidência, mas têm um sentido profundo, começam a se tornar mais frequentes. Ignorar o chamado do inconsciente é como tapar os ouvidos para a própria alma. E quanto mais o ignoramos, mais ele se impõe. Você tem prestado atenção aos sinais? Aos sonhos que se repetem? Às sensações que não se explicam, mas insistem? O inconsciente não quer nos punir. Ele quer nos guiar de volta para casa, para o centro do que somos. Capítulo 6. Enfrentar a sombra. A jornada interior, que se intensifica após os 40, inevitavelmente nos conduz a um território sombrio. Jung chamou esse lugar de sombra. Tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, por medo, vergonha ou condicionamento. É lá que escondemos raivas reprimidas, desejos negados, memórias traumáticas e impulsos que não cabiam na imagem que queríamos manter. Mas a sombra não é apenas um depósito de negatividade, é também uma fonte poderosa de energia psíquica, criatividade e autenticidade. Quando não é reconhecida, age de forma destrutiva, nos dominando sem que percebamos. Mas quando é integrada, fortalece a alma. Aos 40, já não é mais possível viver apenas do que é agradável ou socialmente aceitável. A vida exige profundidade, e não há profundidade sem confrontar o que está nas sombras. Encarar essa parte de si pode causar medo, resistência, dor, mas também é o que mais cura. Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Esse é o trabalho da individuação. Trazer à tona o que estava oculto, não para se culpar, mas para se libertar. Você tem coragem de olhar para o que esconde de si mesmo? Consegue aceitar que até seus lados mais desconfortáveis também fazem parte de quem você é? Só quem enfrenta a sombra pode conhecer a luz verdadeira. E aos 40, esse encontro se torna inevitável. Capítulo 7. A nova vida após os 40. Quando a sombra é reconhecida e o inconsciente começa a ser escutado, algo profundo se transforma. A vida já não gira mais em torno de expectativas externas. Começa a emergir um desejo quase sagrado de autenticidade, de ser quem se é, sem máscaras, sem concessões desnecessárias. É nesse momento que muitas pessoas se afastam de papéis que não ressoam mais, saem de relacionamentos por lealdade a si mesmas, mudam de carreira, de cidade, de hábitos. Não por impulso, mas por coerência. A alma pede por verdade e já não aceita migalhas de validação. Jung dizia que o segundo tempo da vida é mais voltado para dentro. Não se trata mais de acumular, mas de integrar. Não é mais sobre conquistar o mundo, mas sobre encontrar o próprio mundo interior. A espiritualidade muitas vezes desperta nesse ponto, não como fuga,
mas como aprofundamento. A busca já não é por respostas prontas, mas por significado. Você já sentiu essa necessidade de voltar para si? Já percebeu que depois dos 40, o que realmente importa é diferente do que achava antes? Essa é a nova vida, um tempo de sabedoria, liberdade e profundidade. Não é o fim, é o começo do que é verdadeiramente seu. Capítulo 8. O perigo de ignorar o chamado. Nem todos atendem ao chamado da alma. Muitos resistem, preferem manter as aparências, manter a persona funcionando mesmo que rachada. Fingem que está tudo bem, quando por dentro sentem um esvaziamento crescente, e o preço dessa escolha pode ser alto. Ignorar essa transição profunda pode levar a sintomas graves: depressão sem causa aparente, crises de ansiedade, burnout, afastamento de tudo o que antes parecia importante. Relações estremecem, a saúde se fragiliza, e uma sensação de vazio toma conta, como se algo essencial estivesse sendo sufocado. E está. Jung alertava que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se manifesta de outras formas. E quando o processo natural de individuação é interrompido, o sofrimento se intensifica. O sofrimento é o sinal de que algo dentro de nós está sendo negligenciado, que a alma está gritando por atenção. Muitas vezes, as pessoas procuram soluções rápidas, remédios, distrações, novos projetos, mas evitam o mergulho, evitam olhar para dentro. E é justamente esse olhar que poderia transformá-las. Você tem se distraído de si mesmo? Tem ignorado sintomas que pedem escuta e acolhimento? Negar o chamado é adiar a vida. É seguir existindo, mas sem verdade, sem alma. E nenhuma conquista externa é suficiente para preencher esse buraco. Capítulo 9. A travessia e o renascimento. Para Jung, a crise dos 40 não era o fim de nada, mas o início de uma travessia, um portal que, quando atravessado com coragem e consciência, conduz a um renascimento, não no sentido místico ou distante, mas profundamente humano, uma nova forma de estar no mundo. Esse renascimento não exige mudanças externas imediatas. Às vezes, tudo permanece igual por fora, mas por dentro, algo se reorganiza. Há mais silêncio, mais escuta, mais clareza sobre o que importa. A pessoa começa a se mover a partir do centro, e não da superfície. É nesse ponto que muitas descobertas acontecem. Talentos que estavam adormecidos, paixões esquecidas, vontades genuínas. O tempo ganha outra textura, as relações se tornam mais verdadeiras. A pressa cede espaço para a presença. Jung chamava isso de uma segunda iniciação da alma, uma espécie de rito de passagem interior que marca a transição do eu adaptado para o eu real. Não se trata de perfeição, mas de inteireza, de aceitar suas feridas, sua história, sua sombra, e ainda assim caminhar com dignidade. Você consegue imaginar como seria sua vida se pudesse recomeçar por dentro, se pudesse carregar consigo apenas o que é verdadeiro? Essa travessia exige coragem, mas oferece liberdade. A liberdade de ser, de viver com alma, de existir com sentido. Capítulo 10. A vida começa quando você se escuta. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa frase de Jung carrega a síntese de tudo que foi dito até aqui. O verdadeiro começo da vida não está na juventude nem nas conquistas externas. Ele acontece quando nos voltamos para dentro, quando paramos de repetir e começamos a escutar. Após os 40, somos convidados a parar de fingir que está tudo bem, de fingir que certos caminhos ainda fazem sentido, de fingir que aquela versão antiga de si ainda serve. Esse é o ponto em que a alma deseja ser escutada, deseja ser vivida. É nesse momento que a individuação se intensifica. Cada escolha se torna mais consciente, cada passo mais alinhado com a verdade interior. E por mais que existam perdas nesse caminho, de pessoas, de certezas, de antigos papéis, há também um ganho profundo, o encontro consigo mesmo. A vida então começa a se mover de dentro para fora, e não há retorno, porque uma vez que você se escutou de verdade, já não é possível se trair. Você está disposto a viver a sua verdade, mesmo que isso desconstrua tudo o que foi construído antes. Está pronto para nascer de novo, com mais consciência e menos máscaras? Esse é o chamado da alma madura, não para repetir, mas para transformar, não para sobreviver, mas para despertar. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Sua jornada interior merece ser honrada, e talvez ela esteja apenas começando agora.